Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Alan e hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Vamos falar sobre a formatação do TCA de acordo com a ABNT. E isso é um assunto extremamente importante porque vai fazer toda a diferença na hora da sua apresentação da parte escrita do TCA. Então, vamos começar a falar sobre esse assunto e vamos rodar a vinheta. Bom, para entendermos o que é essa tal de formatação e estrutura de ABNT, primeiro nós temos que entender o que é essa ABNT. A ABNT, ou Associação Brasileira de Normas Técnicas, vai ser uma associação que vai regulamentar todas as partes técnicas escritas dos textos no nosso país. Então, desde aqueles livros que nós utilizamos, os livros didáticos, os livros de leitura, até mesmo bulas de remédio, são todas regulamentadas. A parte escrita, a parte formal delas, deve todas pertencerem a um mesmo tipo padronizado, porque senão ficaria uma verdadeira várzea. Nós teríamos bulas de remédio de um jeito, nós teríamos livros editados de qualquer maneira, e isso deixaria tudo mais confuso para o leitor. Por conta disso, essa associação brasileira resolveu colocar algumas regras, algumas estruturas que são padrões, não só para esse tipo de coisa, mas também para a produção acadêmica, como o TCA. Não se esquecendo que o TCA é uma produção extremamente importante, porque ele é como se fosse um princípio de pesquisa acadêmica. E essa pesquisa, nós pretendemos que todos os nossos alunos levem ela para a vida, levem ela para as ETECs, levem ela para as faculdades, ao qual nós queremos que vocês façam no seu futuro. Mas qual é essa estrutura pedida pela ABNT e como isso pode influenciar na escrita do nosso TCA? Isso nós vamos ver com calma hoje, a estrutura do TCA, a estrutura das partes dele e principalmente essa formatação que é tão importante para a compreensão do seu texto. Então, vamos lá, para começar vamos entender como é dividido o TCA. Bom, o TCA, seguindo a orientação da ABNT, é dividido em 3 partes fundamentais. A primeira parte nós chamamos de parte pré-textual, onde vai vir a sua capa, o seu sumário e outros elementos extremamente importantes. A parte 2 ela é chamada de parte textual. É nessa parte que vai ficar localizado o seu texto, propriamente dito, as informações sobre a sua pesquisa e os dados que você coletou para a sua intervenção, juntamente com a sua intervenção. E por último, nós temos a parte pós-textual. E é nessa parte onde você vai colocar os seus anexos, vai colocar as referências às quais você procurou para fazer sua pesquisa. Lembrando que nós sempre precisamos de referências importantes, porque as ideias podem vir da nossa cabeça, mas elas têm que ter um embasamento. Mas vamos começar primeiramente falando da parte pré-textual, que é para entendermos como tem que ser a apresentação desse nosso texto do TCA. Então, vamos lá. Bom, a capa do nosso trabalho, ela deve ser escrita da seguinte maneira. No topo, nós vamos colocar a instituição ao qual nós estamos. No nosso caso, a MF João Cardoso de Melo. Lembrando que essa parte deve ser escrita em Arial, tamanho 16, em negrito, tudo em maiúsculo e centralizado. Embaixo, nós vamos colocar o título da nossa pesquisa. E esse título deve estar também em Arial, tamanho 14, negrito, tudo em maiúsculo e centralizado. No nosso título, nós vamos colocar em destaque o tema da nossa pesquisa. Embaixo, nós vamos colocar o nome dos participantes desse trabalho. Lembrando que também deve estar em ordem alfabética e principalmente seguindo as mesmas fontes do título. E por último, no rodapé, nós vamos colocar o local, no nosso caso São Paulo, seguido de vírgula e o ano ao qual nós estamos. Todos obedecendo a mesma fonte, com a diferença do nome da instituição. Bom,
agora que nós já aprendemos a fazer a nossa capa, ou seja, a porta de entrada na nossa pesquisa, vamos ver como nós fazemos a página seguinte, ou seja, a nossa folha de rosto. A nossa folha de rosto deve obedecer à seguinte ordem. Primeiro, nós colocamos novamente o nome das pessoas que foram responsáveis pela pesquisa. Tudo em ordem alfabética também. Depois disso, nós vamos colocar novamente o título da nossa pesquisa. Após, nós vamos escrever um breve resumo, algo pequeno, em torno de 5 a 8 linhas, dizendo qual foi o objetivo da nossa pesquisa. Ali nós vamos colocar um pequeno resumo e também acrescentar o nome do professor orientador que nos auxiliou nessa pesquisa. Depois, no rodapé, nós vamos colocar o local, no nosso caso São Paulo, seguido de vírgula e o ano em que nós estamos. Lembrando que também deve tudo estar escrito em Arial, tamanho 14, em negrito, tudo em maiúscula e centralizado. Bom, agora que nós já concluímos a nossa capa e a folha de rosto, nós vamos para uma das partes mais importantes dentro da nossa pesquisa, o sumário, porque é ali que nós vamos mostrar para o nosso leitor onde estão os tópicos da nossa pesquisa e facilitar o acesso dele para determinada parte desse assunto. Então, vamos lá ver como é que ele é feito? Bora lá! O nosso sumário ele será dividido da seguinte maneira. Nós vamos primeiro colocar o tópico a qual se refere aquela parte da nossa pesquisa, sempre numerado. Pode ser numerado tanto em algarismos romanos quanto nos nossos algarismos normais. Depois, nós vamos seguir uma linha pontilhada até o final da página, colocando ali o número exato da página, marcando em qual lugar ele se encontra. Caso hajam subtópicos, eles devem ser numerados de acordo com o tópico ao qual se referem. Por exemplo, se o assunto número 1 é introdução e nós queremos acrescentar algo mais a essa introdução, deve ser número 1.1, o título desse subtópico e, seguindo a linha pontilhada, a página ao qual ele se encontra. E assim nós vamos obedecendo toda a estrutura até o final. Bom, pessoal, agora que nós já vimos toda a parte pré-textual, nós vamos para a parte textual propriamente dita. E é ali onde está a parte mais importante, porque é ali que está a nossa pesquisa propriamente dita. Então, nós vamos obedecer o seguinte critério dentro da nossa parte textual. Nós vamos ter a introdução, nós vamos ter o desenvolvimento, vamos ter a intervenção e, por último, a conclusão. Vamos ver como cada uma dessas partes deve ser escrita para nós podermos fazer uma pesquisa de qualidade. Então, vamos lá. A nossa introdução deve deixar bem claro qual o objetivo da nossa pesquisa, quais as questões propostas que nós estamos tentando resolver e como nós vamos elaborar de maneira clara, objetiva, para introduzir o nosso leitor dentro desse assunto. O desenvolvimento da nossa pesquisa é a parte mais importante, porque é ali que nós vamos falar sobre o assunto que nós escolhemos. Nós vamos mostrar para o nosso leitor qual é a importância, quais foram os dados levantados e o porquê que essa pesquisa é fundamental dentro da nossa comunidade e da nossa escola. Lembrando que aqui é a parte onde está o corpo dessa pesquisa. Por isso, ela tem que ser clara, objetiva e deixar todos os detalhes preenchidos para que o nosso leitor tenha uma compreensão sobre o assunto e sobre a importância dele. É recomendado que o desenvolvimento seja dividido em subtópicos e tópicos para facilitar a compreensão do nosso leitor, de maneira que o texto fique mais fluido, de maneira que os tópicos dessa pesquisa fiquem mais claros e fáceis de se identificar caso o leitor esteja procurando uma informação específica. A parte da intervenção é como nós pretendemos lidar com o assunto propriamente dito e intervir dentro da nossa escola e comunidade. É ali que nós vamos colocar quais são os nossos objetivos a serem atingidos, como nós vamos colocar na prática
todo o assunto da nossa pesquisa de maneira a melhorar a nossa escola, de maneira a melhorar o entorno dela e de maneira a intervir sendo protagonistas e buscando uma solução para a questão levantada dentro do nosso tema. Por último, nós temos a conclusão, onde nós vamos colocar o que foi feito, como foi a intervenção e quais foram os fatores importantes dentro da nossa pesquisa e da nossa intervenção dentro da comunidade e da escola como um todo. Lembrando que essa parte é fundamental porque ali nós vamos colocar os resultados obtidos dentro da nossa pesquisa e na nossa intervenção, de maneira clara, objetiva e que o nosso leitor possa entender todo o percurso que nós seguimos até chegar a esse ponto. Lembrando que a parte da conclusão ela é realizada apenas pelos alunos do 9º ano, porque ela depende dos resultados da sua intervenção. Os alunos do 8º ano colocam a proposta de intervenção e esperam até o 9º ano para aplicar essa intervenção, de modo que os alunos do 8º ano eles terminam a parte do trabalho na parte da intervenção. Os alunos do 9º ano completam o seu texto com os dados coletados, informações durante o processo e a realização da intervenção e os dados obtidos a partir dela. Por último, nós temos a nossa parte pós-textual. E como essa parte pós-textual é escrita? Nós vamos utilizar o seguinte princípio. Vamos ver. A parte pós-textual é onde nós vamos colocar as referências coletadas para a nossa pesquisa. Lembrando que a pesquisa sempre deve ser embasada por livros, sites e informações confiáveis e que possam ser checadas pelo nosso leitor. Todas as referências feitas, os anexos contendo as imagens, eles devem estar contidos na parte pós-textual. Bom, e por último, nós vamos para a parte talvez mais importante, abaixo, é claro, da nossa pesquisa, a parte de formatação. A estrutura da nossa pesquisa deve obedecer regras para que não fiquem textos soltos, diferentes e difíceis de serem lidos por aqueles que vão analisar a nossa produção. Desse modo, nós temos uma formatação que não é fonte da nossa escola nem da nossa cabeça. Ela segue as regras da ABNT para todos os trabalhos acadêmicos, desde os trabalhos de faculdade, desde os trabalhos de conclusão de curso, até mesmo o nosso TCA. Então, vamos ver como é essa parte de formatação e quais são os detalhes dela. A nossa formatação deve obedecer à seguinte regra. O papel sempre deve ser no formato A4. A cor do papel, preferencialmente branca ou, no caso, papel reciclado. A nossa fonte deve ser sempre Times New Roman ou Arial, seguido pelo tamanho 12 de cor preta. Sempre essa fonte em todo o nosso texto. As citações, legendas e notas de rodapé e tabelas devem seguir também a mesma fonte, Times New Roman ou Arial, com tamanho 10. Lembrando que os títulos eles podem estar em negrito. Palavras de outro idioma que constem na nossa pesquisa devem estar em itálico. As margens da nossa pesquisa também devem seguir a seguinte orientação em cada folha. Na parte direita e inferior devem ter exatamente 2 centímetros. Na parte esquerda e superior devem ter 3 centímetros. O nosso parágrafo deve obedecer o espaçamento 1,5 entre as linhas. As nossas referências finais devem obedecer um espaçamento duplo. O alinhamento do nosso texto sempre deve estar no formato justificado para um melhor enquadramento e uma leitura mais fluida. Lembrando que essa parte de formatação é aconselhável que seja feita no final, ou seja, depois que a pesquisa já estiver toda pronta, porque aí você formata o texto de uma vez só e não corre o risco de deixar alguma parte por fora. Então,
Para encerrar, nós vamos deixar aqui embaixo um link com alguns exemplos de formatação, desde a capa até a estrutura do texto, o pós-texto e as referências, que devem obedecer uma estrutura específica. Então, ficamos por aqui. Caso haja dúvidas, entre em contato com seu professor orientador e não deixe de cumprir os seus prazos. Muito obrigado a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite e ficamos por aqui. Até mais!